Eu estou aqui para defender meu plano de candidatura à vice-presidência 2017.2. Meu nome é Guilherme Paeta, para quem não sabe, está aqui meu contato. Eu dividi essa apresentação em 3 grandes pontos. Um histórico, que eu fiz um pouco de uma forma diferente do que normalmente se faz, uma análise do cargo e meus focos de atuação. No meu histórico, eu não tentei colocar minha trajetória até aqui, mas 5 pontos que impactaram na minha vida, que me tornaram aptos e me fizeram de exemplo para eu conseguir assumir esse cargo. O primeiro ponto sendo minha família, que sempre foi uma base muito forte, sempre trouxe meus valores e que sempre esteve lá para me ajudar quando eu precisei e sempre me ajudou a desenvolver sempre mais. Logo depois teve no esporte, quando eu fui capitão da equipe de basquete, que eu aprendi o que era de fato ajudar as pessoas, motivar todo mundo para a gente ter um alto desempenho, porque nem sempre a gente está no nosso melhor desempenho no momento, mas quanto mais a gente está unido, melhores são os nossos resultados. Depois foi quando eu entrei de fato na faculdade, que eu descobri que se eu não fizesse as minhas coisas, ninguém ia fazer por mim. E foi quando eu criei um grande senso de responsabilidade, que eu precisava fazer tudo, correr atrás, que ninguém faria por mim. E por fim, foi a UCJ, que eu tornei delas. Uma das razões de eu estar tentando a presidência aqui hoje é porque eu tornei os valores delas, os meus valores, porque eu acho que o CJ não é estar aqui 3,2 horas por dia, você é ou você não é o CJ. E hoje eu tenho um grande orgulho de falar que isso aqui mudou minha vida. Como análise do cargo, eu acho que o primeiro ponto é gerenciar a diretoria. E é muito importante que a presidência consiga exercer, então, a interface dessas diretorias para a gente conseguir exercer pontos que a gente consiga melhorar e consiga se desenvolver sempre ao máximo, porque muitas vezes ocorre a comunicação entre elas, mas não é feito ações, não é tomada ações pontuais para que melhore isso. O segundo ponto é gerenciar os stakeholders. Eu quero chamar a atenção para 2, que seria a face sempre o CJ, porque agora que o CJ foi institucionalizado, a gente vai ter que ceder parte do nosso faturamento para a instituição. E é muito importante que o presidente que assuma consiga fazer com que esse dinheiro seja revertido e reinvestido na UCJ. E o segundo é o sempre o CJ, porque agora com os 25 anos é muito importante que a gente consiga reativar alguns membros dessa rede. Eu vou falar disso mais à frente, mas é um ponto crucial que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Gerenciar a cultura, o presidente não é só encarregado de disseminar a estratégia, mas como também a cultura. Ele tem que ser visto como um exemplo para disseminar isso. O outro é o núcleo social, também quero atentar que dessa vez nós vamos ter 2 coordenadores do núcleo, que é uma novidade para todo mundo, e a gente precisa que o presidente esteja presente para conseguir exercer isso de forma eficaz e a gente conseguir maximizar os resultados. E por fim, gerenciar o PE, que esse ano tem a reformulação dele, e é muito importante que a gente consiga mudar os pontos que tem que mudar, principalmente com as análises que a presidência já fez sobre a análise de ambientes, que foi uma das iniciativas desse semestre, para que a gente possa mudar o que for preciso mudar e conseguir melhorar para os próximos anos. Então, os focos de atuação, o que eu acho que tem que ser feito, eu dividi o que deve ser feito, o porquê e como deve ser feito. Então, o primeiro, para mim, é o sentimento eu dividi em ações imediatas, a curto prazo e a longo prazo. Sendo, então, o primeiro, o que, o porquê e o como. Então, o primeiro sendo o sentimento de dono. Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco desses valores, no sentido dos membros não se verem como donos da empresa, como os membros não se verem nos resultados. Então eu acho, por que isso é importante? Porque diretamente, quanto mais as pessoas estão engajadas na empresa, melhores eu acredito possam ser nossos resultados. Então, para aumentar esse engajamento também não é só conhecer os resultados, eu também acho que é conhecer os processos. Se você hoje, se você estiver na sua casa e apagar a luz do seu quarto, você vai saber onde estão todas as coisas, porque você conhece, porque é seu. Eu acho que hoje falta na empresa os membros conhecerem todos os processos, porque membros que conhecem os processos, conhecem os resultados, eles se sentem mais engajados, eles têm a propriedade para cobrar, e isso é muito importante. O segundo ponto também de ação imediata seria o apoio nesse ativo de 25 anos, porque eu acho que ela é muito estratégica, por causa do sempre CJs, que agora eu vou esmiuçar um pouco mais, porque eu acho que a principal razão que a gente deve fazer esse evento é para a gente não perder o grande conhecimento que a gente tem na rede, que com o tempo ela vem se perdendo. Todos os presidentes sempre falam para fazer alguma coisa para melhorar isso, mas poucas ações são de fato feitas para que a gente consiga perpetuar isso e que isso consiga ser bom. Então eu acho isso um ponto muito estratégico. Então eu acho que o que tem que ser feito, eu vou focar com o porquê que deu errado. Foram 3 grandes razões, conversando com o Ricardo, que deram errado. Sendo a primeira delas, o desengajamento dos membros do comitê. O segundo, uma falta de liderança tanto por parte da diretoria quanto da presidência. E a terceira, o desengajamento da empresa como um todo. Então eu acho muito importante no segundo semestre a presidência ela atuar
ela foi muito presente, mas de forma muito reativa. Portanto, depois que os problemas aconteceram, eles estavam lá para solucionar. Então, a gente tentar prever um pouco mais esses problemas, tentar ficar um pouco mais junto, para a gente tentar sanar esses problemas. Tentar trabalhar com um corpo mais enxuto também, uma vez que teve muito desengajamento dos membros do comitê. Então, focar nas pessoas que realmente querem estar lá e dar o seu máximo. Ações a curto prazo, porque uma maior transparência e evidenciação do resultado. Isso está diretamente ligado com o meu primeiro ponto que eu falei, que era o sentimento de dono. Eu acho que a gente precisa conseguir evidenciar melhor por causa de dois motivos. Porque a gente consegue ter uma maior cobrança e, mais importante ainda, a gente consegue ter um maior reconhecimento, que eu acho que é um problema hoje. Então, possibilita maior reconhecimento e cobrança. E como fazer isso? Apuração do resultado em menor período de tempo, bem como aprimorar a gestão à vista. O gestão à vista hoje é falho, as pessoas não conseguem interpretar, muitas vezes não está atualizado, e eu acho que é a responsabilidade do presidente conseguir disseminar a estratégia. Então, é a responsabilidade do presidente conseguir achar caminhos para que a gente consiga fazer com que isso fique mais fácil. Por exemplo, o café uma vez por mês, que é onde a diretoria repassa a presidência, é muito pouco, e a própria reunião, e aí o relatório de gestão, que é onde a diretoria passa para os membros os resultados, uma vez a cada 3 meses, também é muito pouco. Tinha que ter um jeito de a gente conseguir acompanhar os resultados de uma forma mais eficiente. Eu sei que isso já ocorre no box, mas não está funcionando muito. Um maior fechamento de projetos, logicamente, quanto mais projetos, mais a gente consegue desenvolver os membros. E aí, como fazer isso? Eu acho que eu atrelo com baixo fechamento de projetos, tanto a conversão quanto a eficiência comercial. Só que eu acho que a gente consegue ter uma maior atuação, como eu expliquei na minha proposta, sobre a eficiência comercial da empresa. E o foco no cliente. Se a gente quer fazer mais e melhores projetos, a gente precisa ter o cliente como primeiro lugar. Eu acho que hoje a gente faz as melhores soluções para o problema, mas não as melhores soluções para o cliente. No quesito que se a gente tivesse 2 clientes diferentes, a gente faria a mesma solução para eles sem considerar isso. E eu percebi isso, e aí o porquê disso para a gente executar melhores projetos. E o como fazer isso, eu tomo como experiência própria. No meu projeto Low Carb, a gente começou a fazer reuniões mais periódicas, no menor período de tempo. E isso conseguiu fazer com que a gente percebesse se a nossa solução era melhor ou não para o cliente. Se ele realmente estava usando as ferramentas, e isso fez com que a gente, ele não estava usando, e a gente começou a perceber o porquê, e a gente conseguiu atuar em cima, e aí sim eu afirmo que a gente conseguiu a melhor solução para ele. Então, reuniões no menor período de tempo, eu acho essencial. E a longo prazo, não no sentido que elas devem ser feitas depois, mas é porque elas são mais complexas de implementar. A primeira seria o melhoramento da VD, porque hoje o método de avaliação dela é muito difícil, isso eu acho que já vai acontecer. Então, o porquê? Porque também você consegue reconhecer melhor o resultado. Hoje o resultado alto não quer dizer muita coisa, porque a própria método de avaliar, para mim, já é falho. Então, o como seria uma parametrização e exemplos concretos nas alternativas, para que a gente pudesse tanto ver se tanto o avaliado quanto o avaliador estão sendo justos. O segundo é o maior engajamento MEG. Por quê? Porque eu acho que o MEG é um grande habilitador de desenvolvimento, e ele é subutilizado hoje. E o como fazer isso é na figura do exemplo. Eu acho que, perguntando por que a gente, a primeira vez, a gente vai entrar com 3, 5 pessoas em instância no MEG, eu tentei descobrir por que isso aconteceu. E nenhuma iniciativa em si foi feita, mas a gente teve uma membro que começou com todo mundo, que conseguiu motivar, e na figura do exemplo conseguiu colocar 5 pessoas lá dentro. Se a gente conseguir, o presidente na figura do exemplo, passar isso, a gente consegue mais e mais pessoas engajadas. Uma maior produtividade, uma menor reatividade. Eu acho que a gente trabalha muito bem resolvendo problemas. Quando eu entrei e falou, a nossa missão aqui vai ser resolver problemas, você consegue resolver problemas? Mas na verdade, eu pergunto, você consegue antecipar os problemas? Eu acho que a gente tem que conseguir pensar nisso, em como que a gente vai fazer, com que eles se tornem grandes coisas e a gente consiga eliminar eles. Então precisamos conseguir. Eu coloquei na proposta 8 passos sobre como ser mais, procurar uma frase que me explicitasse o porquê de eu vir todos os dias, o porquê de eu acordar. E aí, uma frase de alto impacto motivacional. E eu não consegui achar, porque no fundo, a verdadeira razão de eu acordar e vir todos os dias é essa aqui. E como um profeta chinês uma vez disse, uma imagem vale por 1000 palavras. Então está aqui a minha razão de vir todos os dias para essa empresa. Muito obrigado. O Giver gastou 9 minutos e 35 segundos de apresentação, ele vai ter 25 segundos adicionados ao tempo de resposta.
para as perguntas do conselho da diretoria. Você vai ter 1 minuto e meio para cada uma delas e 2 minutos para responder. Eu vou estar cronometrando o tempo de leitura e aí o Bruno vai estar cronometrando as respostas. Tá pronto? Sim, senhor. Primeira pergunta do conselho. Bom, eu acho que sim, o acompanhamento de membros ele foi efetivo, ele teve uma melhora significativa, e eu tomo como base isso não o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas vocês podem ver no relatório de gestão. Tanto no primeiro quanto no segundo, todos os resultados muito positivos do RH foram atrelados a um acompanhamento mais próximo, a essas iniciativas que eles realizaram, que tornaram possível, então, a gente conseguir gerir isso. Então, a gente conseguiu bater todas as metas do RH, tanto no segundo semestre, sim, no segundo trimestre e no primeiro trimestre também, o que mostra um melhoramento significativo nesse processo. Eu posso falar, então, sim, que essa iniciativa foi considerada um sucesso, porque os resultados foram evidenciados como isso. Segunda pergunta do conselho. Beleza. Esse semestre, então, pegando o semestre de 2017 do nosso PR, a gente não conseguiu bater 5 KPIs, considerando o próprio KPI da presidência, então, pegando nas duas células, a gente não bateu 4 KPIs, e a gente não bateu 4 OPIs também, não considerando o próprio da presidência. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ter resultados históricos, a gente conseguiu elevar muito. Tendo em vista que o nosso PR, a gente consegue ver se a gente está cumprindo a nossa estratégia, eu acho que a gente nunca vai conseguir atingir 100% dos nossos KPIs. Justamente pelo fato de que uma das metas dele é 100%. E se a gente realmente conseguisse atingir isso, as metas não estavam desafiadoras o bastante. O problema que eu acho de a gente não conseguir bater as metas é porque, por exemplo, o IC, ele sempre tem metas muito ousadas, porque ele é a base, para quem não sabe, da meta de todo o funil. Então, quando a gente sabe o IC, a gente sabe também quantos projetos têm que ser fechados, e aí a gente faz progressivamente todo o funil de vendas. A gente tem as metas da presidência, que também são muito ousadas nesse sentido. Então é muito difícil bater. E a gente também tem metas que fogem ao nosso alcance, como a própria meta, por exemplo, o indicador operacional que não foi batido do financeiro, que é a inadimplência, que foge muito do nosso alcance de ações tangíveis. Eu acho que o nosso PL é muito bom, no sentido que a gente consegue mensurar muitas das coisas, alguns ainda têm que ser pontuados como melhora. Por exemplo, eu não acredito que pode ter um indicador, um objetivo estratégico sem um indicador atrelado, que nos de 2015, no planejamento anterior, tinham como mensurar o desenvolvimento de membros, hoje não tem, mas eu sou muito a favor do nosso PL hoje como ele é. Eu acho ele muito eficiente, ele consegue realmente medir o nosso esforço e a gente consegue ver que a gente está indo muito bem. Quanto aos indicadores, só falando, não vai dar tempo, mas se alguém quiser depois saber dos indicadores dos KPIs e OPIs que a gente não bateu, eles foram focados muito em marketing, financeiro e projetos, sendo que o RH conseguiu muito bem bater os seus indicadores. Eu acho que é isso, depois eu faço parte de cada um. Terceira pergunta do conselho. Beleza. Bom, eu acho que a gente teve não posso falar um bom ou mau desempenho de C, porque ele não bateu as metas, mas eu posso fazer uma análise sobre cada um desses. Pelo menos pegando o segundo trimestre, a gente teve um resultado baixo no IC, advindo que em abril, porque a gente não fechou muitos projetos em março. Então isso gerou uma desalocação e a gente não conseguiu fechar os projetos.
por causa da desalocação. Em abril teve um grande fechamento de projetos, em maio teve um grande fechamento de projetos. Só que o problema é que eles não foram no time correto. A gente tem que reajustar agora que a gente está no período de negociações, que a gente parou de vender portfólios, começou a vender soluções, o nosso tempo de projeto também diminuiu. E isso também gerou um problema muito grande. Então também impactou o IC. E onde o nosso resultado foi bom em julho do IC, mas ele na verdade não foi relativo nem a atraso, nem a sobrealocação. O nosso resultado de junho ele foi devido à retenção de membros, que é o indicador do RH, que influencia diretamente no nosso IC. Porque a gente esperava ter um corpo técnico maior que a gente teve, e isso ajudou a meta a descer um pouco e o nosso resultado ficar um pouco melhor. O IC, ele tem sempre metas muito altas, então é muito difícil de bater elas, mas o importante é sempre a gente conseguir o maior número possível. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito efetivo. Ele vai ser mais prejudicial no segundo semestre, tendo em vista que a gente não vai ter muito tempo para consolidar o IC, tendo em vista que a gente descobriu agora que o nosso lead time é muito grande. Então a gente pensava que a gente ia consolidar o IC de agosto em julho, quando na verdade já tinha que ter construído em junho. E isso periodicamente se torna um problema, e a gente tem que conseguir sanar isso. A gente vai ter que dar muita raça daqui para frente, porque o IC pode vir a se tornar um problema muito grande. Primeira pergunta da diretoria. Eu acredito que o foco do CJ ela tem que ser sempre o mercado e os membros. A gente tem que sempre conseguir produzir tanto as melhores soluções para os nossos clientes, mas a gente também sempre tem que conseguir se desenvolver ao máximo. Eu acho que nos próximos 3 anos é isso. O grande problema que todos os presidentes citaram em suas propostas é que a gente tem um turnover muito alto, a gente tem uma eficiência, a gente tem um trabalho de 1 ano e a gente não consegue pensar no longo prazo. Então é muito difícil a gente pensar numa estratégia agora e fazer com que ela se permaneça, tendo em vista que vão trocar muitas pessoas. Então eu acho que o que o secretário alcança desses 6 gestões seria pelo menos então conseguir colocar objetivos menores para que eles possam ser tangíveis e alcançáveis por cada presidente, porque uma vez que eu coloco um objetivo que só vai ser alcançado daqui 2 anos e meio, e só vai acontecer mensurado daqui 2 anos e meio, mesmo que eu não consiga ver o resultado do meu trabalho e talvez não consiga passar para ele. Então a segmentação em metas menores, mesmo o planejamento sendo de 3 anos, a gente conseguir fazer microetapas a serem cumpridas, eu acho uma grande importância. E a noção de sucesso, eu acho que é justamente isso. É a gente conseguir ver dos nossos membros se eles estão se sentindo desenvolvidos. Então é questão de feedback mesmo. Feedback tanto interno quanto externo. Não concordo com o feedback na forma de NPS, eu explicitei isso na minha proposta, se alguém quiser comentar depois, mas eu acho que a gente tem que ver a satisfação conversando com o cliente sim, e ver a satisfação interna também conversando com os membros, e ver se eles estão conseguindo atingir os resultados e almejar o que eles queriam. Segunda pergunta da diretoria. Bom, eu acho interessante a 1 e a 2 primeiro, depois eu vou falar qual delas primeiro, mas simplesmente porque eu acho que nosso objetivo é desenvolver membros. A gente não está aqui para ser uma empresa lucrativa. Lucro é consequência de bons desempenhos. Quanto mais a gente desenvolver nossos membros, o lucro vai vir junto. Mas num cenário que a gente tem que escolher entre o financeiro e o desenvolvimento de membros, eu sempre vou escolher o desenvolvimento de membros. O problema é que atraso, liquidar o atraso ou não tem que ter sido estratégia na época. Mas eu não acho que a gente tem que prolongar um projeto mais do que ele precisa. Se os consultores fizerem o trabalho certo, no tempo certo, e liquidar o atraso e gerar uma desalocação, eu prefiro essa opção. Eles não vão ter que
um negócio é eles terem que trabalhar mais para isso acontecer. Mas se isso for programado e for feito para que o atraso seja liquidado num tempo correto, eu sou a favor disso. Porque um consultor, mesmo desalocado, mesmo que isso seja prejudicial para o financeiro por causa do IC, ele ainda pode se desenvolver ajudando outros projetos que, se ele tivesse alocado por causa de só para dizer que está alocado, ele não vai se desenvolver tanto. E também temos nossos valores de desenvolvimento colaborativo. Então, ele mesmo desalocado, ele tem não só a possibilidade de ajudar, mas como o dever de ajudar os outros projetos. E eu acho que pela evidenciação de resultado, se ele conseguisse ver que o atraso estava muito grande, que tinha projeto atrasado, e conseguisse saber onde ele ia atuar, ele ia, além de querer, ele ia poder ajudar todos os outros projetos. Então, por fim, eu acho que ele liquidaria o atraso, se possível, ficaria desalocado, prejudicando um pouco o financeiro, mas ele poderia desenvolver a ele e os outros membros também. Terceira pergunta. Bom, eu abordei isso aqui na minha proposta. Eu acho que a principal razão do funil de vendas, o problema, são dois indicadores que eles são muito flutuantes. Tanto a conversão, que são clientes que vão para diagnóstico, quanto na eficiência comercial, que são de PPs entregues e PPs fechados. O problema disso é que a conversão foge muito, porque as principais razões da conversão oscilar são externas, ou o cliente não veio, ou não conseguiu contato com o cliente, é muito difícil atuar. A eficiência comercial, por outro lado, ela é mais fácil, porque a gente consegue identificar um padrão, a gente não consegue identificar hoje qual a razão, justamente por causa da interface entre marketing e projetos. Por quê? Porque o fator propensão a pagar, ele não está incluso em nenhuma das partes do funil. Então, você chega com 6 projetos, e um projeto só tem propensão a pagar, e a equipe de negociação consegue fechar esse projeto, para mim a eficiência deles foram 100%, porque o único que eles tinham condição de pagar, de fechar, eles fecharam. O problema é que ali a eficiência deles ia ser 1/6 e não ia ter. Então uma maior possibilidade de argumentação entre marketing e projetos, se a gente soubesse que a propensão a pagar dos clientes estava chegando era de 1/3, a gente podia falar, pô, marketing, a gente precisou chegar um pouco maior para suprir esse gap. Porque quando a gente não sabe a gente está numa parte do funil que está escura, que a gente não tem uma claridade sobre isso. Então a gente não consegue atuar. Eu acho que quanto mais dados estratégicos, mais assertivas são nossas decisões. Então aqui eu acho principalmente eficiência comercial, só que a gente não consegue atribuir ela, porque ainda falta um indicador, seja atualizado a definição de conformidade com propensão a pagar, ou colocar um indicador intermediário entre conversão e eficiência, que meça essa parte. Vou começar agora a se passar tempo para perguntas.